Rosária Mendes tinha 42 anos e carregava no rosto a marca silenciosa de quem aprendeu cedo que a vida não costuma pedir licença antes de mudar tudo. Cresceu no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, numa casa de 3 cômodos que a mãe mantinha limpa com a mesma teimosia com que resistia às dificuldades. Quando a mãe partiu alguns anos atrás, deixou para Rosária não apenas a casa, mas também a responsabilidade mais profunda de sua vida. Cuidar de Renato, seu irmão mais velho, que aos 48 anos vivia com paralisia cerebral moderada e dependia de auxílio para quase tudo. Rosária nunca reclamou disso. Não porque não sentisse o peso, mas porque Renato era a razão pela qual ela acordava todos os dias com vontade de lutar. Ele tinha um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Gostava de ouvir sertanejo no volume mais alto que a vizinhança tolerava e chamava a irmã de Rosinha, com uma ternura que desarmava qualquer tristeza. O problema era que a cadeira de rodas dele estava velha, rangendo nas juntas, e os especialistas consultados no posto de saúde eram claros. Ele precisava de uma cadeira adaptada, ergonômica, com apoio postural correto. O modelo indicado custava quase R$4.000. Para Rosária, que trabalhava como diarista em 3 casas diferentes na semana, aquele valor parecia distante como uma estrela. Foi numa manhã de terça-feira, enquanto esperava o ônibus na Avenida João Dias com os pés doloridos e a bolsa de material de limpeza no colo, que recebeu a ligação de Dona Conceição, sua vizinha que trabalhava num serviço de indicação de empregadas domésticas para famílias de alto padrão. A voz da mulher soava animada do outro lado da linha. Rosária, apareceu uma vaga em Perdizes. Casa grande, patrão difícil, mas o salário é o melhor que já vi passar pela minha mão. Você topa? Ela não perguntou detalhes sobre o patrão difícil. Perguntou quando começava. A mansão ficava numa rua arborizada entre Perdizes e Pompeia, discreta do lado de fora, imponente por dentro. 3 andares, jardim lateral, garagem para 4 carros e um silêncio pesado que Rosária sentiu já na calçada, antes mesmo de tocar a campainha. Uma mulher de meia-idade apresentada como Helena, a governanta, a recebeu na entrada e explicou as regras com a precisão de quem as havia repetido para muitas candidatas antes. O senhor Eduardo teve um acidente há 4 meses. Fratura na coluna lombar. Usa cadeira de rodas por tempo indeterminado. Ele mora sozinho aqui. A família vem eventualmente. Sua função é cuidar da casa, das refeições, da organização geral. Você não deve fazer perguntas pessoais. Não deve comentar sobre a cadeira. Não deve oferecer ajuda a não ser que ele peça. E ele raramente pede. Rosária assentiu, memorizando tudo. Ele está no escritório do 2º andar. Vai querer falar com você antes de decidir. A escada era de mármore branco com corrimão dourado. Rosária subiu com cuidado, segurando a bolsa junto ao corpo, consciente de cada barulho que seus sapatos faziam nos degraus. O escritório tinha paredes de madeira escura, prateleiras com livros e troféus e uma escrivaninha larga de trás da qual Eduardo Cavalcante a observou entrar sem dizer uma palavra. Ele tinha 51 anos e os cabelos começando a pratejar nas têmporas. Teria sido um homem de postura imponente, isso era visível nos ombros largos e no queixo firme, mas havia algo contraído nele, uma tensão constante como a de alguém que está sempre na defensiva. A cadeira de rodas parecia irritá-lo só de existir. Ele não cumprimentou, apenas olhou. Você sabe cozinhar de verdade ou só aquelas coisas de delivery disfarçado? Rosária não piscou. Sei fazer comida de verdade, sim. Feijão do zero, carne no ponto, arroz soltinho. Se o senhor quiser algo mais elaborado, me diga com antecedência e pesquiso a receita. Ele estudou o rosto dela por alguns segundos. Helena disse que a última funcionária ficou 3 semanas. A anterior, 2. Você acha que vai durar mais? Não sei, senhor. Depende do que o senhor fizer para me fazer ir embora. O silêncio que se seguiu era denso. Rosária não desviou o olhar. Eduardo Cavalcante tamborilou os dedos na mesa, num ritmo lento e calculado. Começa amanhã, 6 da manhã. Não se atrasa. Ela voltou para casa naquela tarde, com o coração batendo de um jeito diferente, entre alívio e apreensão. Sentou ao lado de Renato na sala, colocou a mão na dele
e disse com voz firme que as coisas iam melhorar. Ele sorriu do jeito dele, com a cabeça levemente inclinada e os olhos brilhando, e perguntou se ela tinha comprado brigadeiro. Rosária riu e prometeu que compraria em breve. Naquela noite, enquanto preparava as roupas para o dia seguinte, ela pensou no olhar de Eduardo Cavalcanti. Naquele escritório escuro, com toda aquela riqueza ao redor, havia algo que ela reconhecia sem saber nomear ainda. Era o mesmo olhar de quem carrega uma dor que não consegue colocar em palavras, e por isso prefere colocar em rispidez. Rosária conhecia esse olhar. Ela mesma o usou durante algum tempo, depois que o ex-marido foi embora, incapaz de entender que cuidar de Renato não era um fardo, mas uma escolha de amor. Levou tempo para trocar aquele olhar por outro, mais firme, mais limpo. Talvez o patrão difícil ainda não tivesse descoberto como fazer isso. Ela desligou a luz do quarto e fechou os olhos. Amanhã seria o primeiro dia, e Rosária Mendes nunca chegou atrasada a lugar nenhum na vida. O despertador tocou às 4h40 da manhã. Ela já estava acordada. Os primeiros dias na mansão de Perdizes foram uma negociação silenciosa entre dois orgulhos. Rosária chegava pontualmente às 6, preparava o café da manhã, conforme as instruções deixadas por Helena numa lista plastificada na geladeira, e deixava a bandeja na mesa da sala de jantar antes que Eduardo descesse pelo elevador adaptado, instalado entre o primeiro e o segundo andar. Ele nunca agradecia. Ela nunca esperava. A casa era grande demais para uma pessoa só. Rosária passava os dias limpando cômodos que pareciam não ser usados há meses, organizando despensas bem abastecidas que nunca perdiam itens porque ninguém os consumia, e sentindo o peso daquele silêncio que não era paz, mas ausência. Havia fotos nas paredes do corredor, registros de uma vida anterior ao acidente. Eduardo em pé, de terno, numa solenidade corporativa. Eduardo jovem, num veleiro, rindo com os olhos semicerrados contra o sol. Eduardo com uma mulher elegante que Rosária não sabia nomear, ambos em trajes de gala. Nenhuma daquelas fotos tinha sido tirada por alguém que o amasse de verdade. Ela intuiu, sem saber explicar de onde vinha essa certeza. Na primeira semana, o maior desafio não foi o trabalho em si, mas aprender a ocupar o espaço sem ser notada e, ao mesmo tempo, ser eficiente o suficiente para que Eduardo não encontrasse nenhum motivo de reclamação. Ele era exigente de um jeito que parecia menos preferência e mais controle. As toalhas dobradas de um jeito específico, os livros repostos na prateleira na ordem exata em que estavam, o café forte, sem açúcar, servido a no máximo 60 graus. Rosária decorou tudo sem anotar. Foi na quinta-feira da segunda semana que tiveram o primeiro conflito real. Ela estava reorganizando a sala de estar quando notou que uma das rodas dianteiras da cadeira de Eduardo estava visivelmente com menos pressão, ligeiramente amassada de um lado. Sem pensar duas vezes, foi buscar a bomba de ar manual que havia visto na garagem e voltou à sala. "O senhor vai me deixar verificar a pressão da roda? Tá um pouco murcha do lado esquerdo." Eduardo virou a cabeça devagar, como se a pergunta tivesse violado uma fronteira invisível. "Não toque na cadeira." "Mas vai causar desgaste no eixo se..." Eu disse que não toque na cadeira. A voz era baixa e precisa, sem grito, mas com um peso que pretendia encerrar qualquer continuação. Rosária apoiou a bomba de ar no chão, assentiu uma vez e voltou ao que estava fazendo. Por dentro, sentiu uma irritação quente que conhecia bem, a mesma que sentia quando precisava engolir o absurdo para manter o que era necessário. 2 horas depois, quando ela estava na cozinha cortando cebola para o almoço, ouviu um barulho seco vindo da sala. Esperou 3 segundos. Depois foi ver. Eduardo estava parado no meio da sala, olhando para a roda dianteira esquerda, agora visivelmente mais murcha. Ele não disse nada quando a viu aparecer na porta. Ela tampouco disse qualquer coisa. Pegou a bomba de ar, ajoelhou-se ao lado da roda e calibrou em silêncio. Quando terminou, levantou-se, guardou o equipamento e voltou para a cozinha. Nenhum dos dois mencionou o episódio. Mas na semana seguinte, quando ela chegou de manhã, encontrou um caderno pequeno sobre a bancada da cozinha com uma lista de itens de manutenção preventiva da cadeira.
Do lado, uma nota de próprio punho que dizia apenas verificar semanalmente. Rosária guardou o caderno na gaveta e não comentou. Mas naquela noite, no ônibus de volta para o Jardim Ângela, permitiu-se um sorriso pequeno e particular. Com o tempo, a rotina ganhou uma textura diferente. Eduardo às vezes permanecia na sala de leitura no período da tarde, e Rosária passava a trabalhar nos cômodos adjacentes. Eventualmente, o silêncio entre eles começou a ter qualidade distinta, menos hostil, mais habituado. Ele leu. Ela limpou. O relógio da sala marcou as horas sem que nenhum dos dois precisasse dizer nada. Mas havia dias em que a tensão voltava, pontual e específica. Toda vez que alguém da família de Eduardo ligava, a energia da casa mudava. Ele atendia as chamadas no escritório com a porta fechada, e Rosária podia ouvir, mesmo sem querer, o tom contido de quem está se defendendo sem ter forças para tanto. Uma vez ouviu o nome de uma mulher, Fernanda, repetido 3 vezes numa mesma frase, com uma inflexão que ela não soube classificar. Ela não perguntou. Não era sua parte. Numa sexta-feira chuvosa do fim do mês, Helena apareceu na mansão para fazer uma visita de rotina e conversou com Rosária na cozinha enquanto Eduardo descansava. Você está durando mais do que as outras, a governanta comentou, com algo entre admiração e curiosidade. Faço meu trabalho, Rosária respondeu simplesmente. Ele não está fácil desde o acidente. Antes era diferente. Helena pausou como se estivesse medindo o quanto devia dizer. Era um homem muito ativo. Fundou a empresa do zero. Viajava o mundo inteiro, não parava quieto. O acidente foi num voo particular. Uma turbulência muito forte. Ele caiu dentro da aeronave e fraturou 2 vértebras. Os médicos disseram que pode ter recuperação, mas leva tempo e exige fisioterapia constante. Ele interrompeu as sessões há 2 meses. Rosária processou a informação, mas não comentou. Guardou tudo no lugar certo dentro de si e continuou descascando o inhame para o jantar. Naquela noite, antes de fechar a casa e ir embora, ela passou pela sala onde Eduardo estava com um livro aberto no colo e o olhar perdido além das páginas. Ela perguntou se precisava de algo antes de ela sair. Ele disse que não, mas quando ela já estava na porta, ouviu a voz dele, mais baixa do que o habitual. Você sabe cozinhar caldo de cana-de-açúcar com gengibre? Rosária virou-se com uma expressão neutra. Sei. Minha mãe fazia no inverno. Faça amanhã. Ela assentiu e foi embora. Do lado de fora, a chuva ainda caía sobre as pedras molhadas da rua, e Rosária caminhou até o ponto de ônibus pensando que, às vezes, a menor das concessões é o começo de uma mudança que ainda não tem nome. Foi numa manhã de julho, quando o frio de São Paulo descia pelas ruas com aquela umidade grossa que parece entrar pelo casaco, que tudo mudou dentro da mansão de Perdizes. Rosária chegou às 6 em ponto, como sempre. Preparou o café, aqueceu o pão, cortou o mamão em fatias uniformes. Mas ao chamar Eduardo para o café da manhã, não obteve resposta. Chamou novamente. Silêncio. Subiu as escadas com cautela e bateu 2 vezes na porta do quarto. Nada. Ela empurrou a porta e encontrou Eduardo no chão. Ele tinha tentado se transferir sozinho da cama para a cadeira de rodas durante a madrugada, como fazia às vezes quando o orgulho era maior que o bom senso, e havia escorregado. Estava deitado de lado no tapete, consciente, mas com o rosto pálido e os lábios secos. Havia uma leve tremura nos ombros que ele claramente estava tentando controlar. Não precisa chamar ninguém, ele disse antes mesmo que ela pudesse abrir a boca. A voz estava firme, mas havia algo que ela reconheceu como esforço por trás dela. Já entendi. Rosária respondeu com calma, ajoelhando-se ao lado dele. Vou ajudar o senhor a subir. Me diz se está com dor. Estou bem. Com o senhor deitado no chão às 6 da manhã, estou bem, não é uma resposta suficiente. Ele não respondeu. Mas quando ela posicionou o braço para apoiá-lo, ele não a afastou. Rosária trabalhou devagar, com firmeza, guiando o peso do homem de volta à cama, com o método que havia aprendido cuidando de Renato ao longo de anos. Não era força bruta, era técnica, equilíbrio e paciência. Eduardo cooperou sem dizer uma palavra, e quando finalmente ficou sentado na beira da cama, ela viu que havia suor na testa dele.
O senhor precisa retomar a fisioterapia, ela disse enquanto ajustava os travesseiros. Isso não é da sua conta. Com o senhor me chamando para tirar ele do chão de madrugada, vai ser sim. Ele virou o rosto para o lado. Ela não insistiu mais. Buscou a cadeira, posicionou-a corretamente e ajudou na transferência sem cerimônia, como se aquilo fosse mais uma das tarefas do dia. Eduardo não agradeceu, mas também não reclamou. 3 dias depois ele acordou com febre. Rosária percebeu antes mesmo de chegar perto, só pelo modo como ele estava na cadeira, encurvado levemente, os olhos com aquela opacidade característica. Verificou a temperatura. 38,8. Ligou para Helena, que ligou para o médico de Eduardo, que indicou repouso, hidratação e antitérmico de 4 em 4 horas. O problema era que Eduardo, com febre ou sem febre, se recusava a aceitar qualquer forma de ajuda, além do absolutamente inevitável. Foi nesse contexto que aconteceu o momento que nenhum dos dois esperava e que mudaria o peso do ar entre eles para sempre. Na tarde daquele mesmo dia, Eduardo chamou Rosária com a voz mais rouca do que o habitual. Ela apareceu na porta do banheiro adaptado, que ficava no andar de cima, ao lado do quarto dele. Ele estava na cadeira, olhando para a banheira com um olhar que ela demorou 1 segundo para decifrar. Depois entendeu. Não consigo fazer sozinho hoje, ele disse, e havia na voz algo que ela nunca havia ouvido ali antes. Não era pedido, era admissão. Rosária não fez cara de surpresa, não comentou. Perguntou apenas qual temperatura ele preferia na água, foi até a torneira e regulou enquanto ele ficava em silêncio. Depois, ela ajudou na transferência para o banco adaptado dentro do box. Entregou a esponja e o sabonete sem palavras. Manteve-se de costas enquanto ele conseguia, e quando ele não conseguiu mais, ajudou com a mesma eficiência prática e o mesmo respeito silencioso com que fazia tudo. Não houve pieguice. Não houve constrangimento ostentado. Ela tratou aquele momento com a seriedade de quem entende que o corpo humano em vulnerabilidade não é motivo de vergonha, mas de cuidado. Quando terminou e Eduardo estava de volta à cadeira, coberto com a toalha, ela disse que iria preparar uma sopa e que deixaria a medicação na mesa de cabeceira. Virou-se para ir embora. Rosária. Ela parou na porta sem se virar. Obrigado. Ela assentiu uma vez e foi para a cozinha. Mas enquanto cortava a cenoura para a sopa, as mãos pararam por um instante sobre a tábua. Ela fechou os olhos por 3 segundos, não de tristeza, nem de alegria, de algo mais difícil de nomear. O reconhecimento de que havia algo genuíno naquele homem por baixo de toda aquela armadura e que ela, sem planejar, tinha tocado nele. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica da casa. Eduardo passou a responder suas perguntas com mais do que monossílabos. Certa tarde, quando ela estava passando pano na sala de leitura, ele comentou sobre o livro que lia, uma biografia de um engenheiro paulistano do começo do século passado, e ela ouviu com atenção genuína. Ele parecia surpreso com isso. "Você lê?" ele perguntou, com aquela forma direta que já não soava mais como provocação. "Leio quando tenho tempo. Gosto de história de vida real. Romance me entedia." Ele fez um som que poderia ter sido uma concordância ou um riso contido. Rosária não soube distinguir, mas guardou o momento de qualquer forma. Naquela semana, ela também percebeu que ele havia retomado os exercícios de reabilitação sozinho, sem anunciar, usando o aparelho que estava empoeirado num canto do quarto há meses. Ela não comentou. Apenas garantiu que o espaço ao redor do equipamento estivesse sempre limpo e desobstruído. Setembro chegou com aquele calor úmido típico da primavera paulistana, quando a cidade parece respirar de um fôlego diferente depois do inverno. A convivência entre Rosária e Eduardo havia adquirido uma regularidade que, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, tinha as marcas de algo mais próximo de uma parceria do que de uma relação de trabalho. Ele havia retomado as sessões de fisioterapia, agora 3 vezes por semana, com um profissional que vinha até a mansão. Rosária organizava a sala de exercícios antes de cada sessão e preparava o suco de laranja com cúrcuma que o fisioterapeuta havia recomendado. Eduardo nunca pediu isso explicitamente. Ela simplesmente fazia e ele simplesmente bebia,
e os dois fingiam que aquilo não significava nada além do que era. Mas havia momentos em que a fronteira entre o que era trabalho e o que era cuidado genuíno ficava menos nítida. Numa tarde de terça-feira, Rosária estava na cozinha quando o telefone pessoal dela tocou. Era a cuidadora que ficava com Renato durante o dia, uma mulher chamada Graça, que trabalhava meio período em troca de um valor que Rosária mal conseguia manter. A voz de Graça estava alterada. Rosária, ele teve uma crise. Tá respirando, mas ficou muito agitado. Começou a sacudir o braço direito forte, e aí ficou confuso, desorientado. Liguei pro SAMU, tão a caminho. Você consegue vir? Rosária desligou o telefone com a mão fria. Entrou na sala onde Eduardo estava trabalhando no laptop e disse com objetividade que precisava ir embora, que era urgente, que explicaria depois. Não esperou autorização. Pegou a bolsa, o casaco e saiu. O trajeto de Perdizes ao Jardim Ângela durava quase 1 hora no trânsito da tarde. Ela chegou quando Renato já estava estável, deitado na cama, com o olhar cansado, mas reconhecível. Ele a viu entrar e esticou a mão na direção dela. Rosária segurou aquela mão e ficou sentada ao lado dele por um tempo longo, sem dizer nada, ouvindo a respiração do irmão se regularizar. Na manhã seguinte, chegou à mansão com 40 minutos de atraso. Eduardo estava na sala de jantar com o café intocado na frente. Ele a olhou quando ela entrou, mas não disse nada imediatamente. Desculpe o atraso, ela disse, indo direto para a cozinha. Onde você foi ontem? A voz era aquela mesma de sempre, direta, sem tom. Mas havia algo por trás dela que ela não soube ler a tempo. Tive uma emergência pessoal. Aqui também havia coisas para serem feitas. Rosária parou. Virou-se devagar. Eu sei. E peço desculpas pela ausência. Mas não tinha como ficar. Se você não pode cumprir os horários, eu preciso saber com antecedência. Algo dentro de Rosária ficou firme como pedra. Quando meu irmão passa mal, eu não tenho como prever com antecedência. Isso não é meu problema. Ela assentiu uma vez lentamente e voltou para a cozinha. Por dentro, sentiu algo apertar no peito, não de medo, mas de uma mágoa fria que ela conhecia. A de perceber que, para certas pessoas, você é apenas uma função dentro de uma casa, não um ser humano com vida própria. Naquela tarde, Eduardo a chamou ao escritório. Não vai funcionar. Preciso de alguém disponível e confiável. Você está demitida. Rosária ficou em pé na frente da escrivaninha dele, por 3 segundos de silêncio absoluto. Então algo que ela havia segurado por semanas, finalmente encontrou caminho. Então eu vou embora. Mas antes, o senhor vai ouvir. Meu irmão tem paralisia cerebral. Eu cuido dele sozinha desde que nossa mãe foi embora. O marido que eu tive não conseguiu suportar essa realidade e sumiu, sem avisar, sem se despedir, deixando uma carta de 2 linhas numa mesa de cozinha. Eu não tenho família de apoio. Eu não tenho rede de segurança. Eu tenho eu mesma. Uma cuidadora que trabalha meio período porque é tudo que eu consigo pagar. E o salário que recebo aqui que é o melhor que já tive na vida. Quando o senhor me demitiu ontem sem ouvir uma palavra, o senhor não estava demitindo uma empregada negligente. Estava demitindo uma pessoa que correu para salvar o único ser no mundo que depende dela. Se isso não serve para o senhor, tudo bem. Mas o senhor precisava saber. Eduardo ficou imóvel na cadeira. Rosária pegou a bolsa, caminhou até a porta e desceu as escadas sem olhar para trás. Chegou em casa no começo da noite e ficou sentada na varanda por um tempo, olhando para a rua sem ver. Renato estava dormindo. A casa estava quieta. Ela fez uma conta rápida na cabeça do que tinha guardado, do quanto poderia durar sem renda nova, e o resultado não foi confortável. 3 dias depois, quando ela já havia começado a ligar para antigas clientes pedindo mais dias de diária, o telefone tocou. Número que ela reconheceu. Ela atendeu. Aqui é Eduardo Cavalcante. Quero que você volte. Pausa. Não vai ser como era antes, ele continuou, e a voz tinha uma textura diferente, mais áspera, mas de outro modo, como alguém que está fazendo esforço. Você vai ter 1 hora de saída flexível nos dias em que precisar, e o salário aumenta 20% a partir da semana que vem.
Rosária olhou para o teto da sala. Por que o senhor está fazendo isso? A resposta demorou um momento. Porque eu me comportei como um idiota, e porque ninguém aqui cozinha como você. Ela quase riu. Quase. Segunda-feira, 6 da manhã, ela disse, e desligou. Rosária voltou numa segunda-feira com um pote de feijão tropeiro que havia feito em casa no domingo, porque sabia que a despensa da mansão estava desabastecida e que Eduardo provavelmente não havia pedido entrega nenhuma nos 3 dias de ausência dela. Quando entrou pela porta da cozinha e abriu a geladeira, encontrou exatamente o que esperava. Quase nada. Ele estava no escritório. Ela preparou o café, aqueceu o feijão tropeiro na frigideira com um fio de azeite, fez ovos mexidos e colocou tudo na mesa sem anunciar. 10 minutos depois, ouviu o elevador descer. Eduardo entrou na sala de jantar, olhou para a mesa e ficou parado por um segundo. Você trouxe comida de casa? O senhor não tinha nada aqui. Ele sentou-se sem comentar mais. Comeu em silêncio, mas ela o viu ir 2 vezes ao pote do feijão tropeiro, e isso era suficiente. Os dias seguintes tiveram uma qualidade diferente de tudo o que havia existido antes. O confronto havia aberto algo entre eles, como quando se força a janela entupida de umidade e o ar finalmente circula. Eles ainda mantinham a distância formal de patrão e empregada, mas havia lacunas nessa formalidade, momentos em que ela aparecia de forma mais natural. Ele passou a aparecer mais frequentemente na cozinha durante o preparo das refeições, não para supervisionar, mas para ficar. Pegava um café, ficava na cadeira ao lado da ilha central e, às vezes, comentava alguma coisa. Sobre os negócios, sobre uma notícia que havia lido, sobre um problema de logística da empresa que o irritava. Rosária respondia quando tinha algo a dizer e ficava em silêncio quando não tinha. Ele parecia apreciar exatamente isso. A maioria das pessoas que eu conheço fala só para preencher espaço. Ele disse numa tarde quase sem olhar para ela. Aprendi com minha mãe que silêncio bom é sinal de respeito. Ela respondeu sem parar de picar o alho. Ele ficou quieto por um momento e então disse mais para si mesmo do que para ela. Devia ter aprendido isso antes de me casar. Rosária não perguntou, mas ele continuou de qualquer forma, como se a memória tivesse encontrado saída por aquela fresta. Foram 7 anos. Ela era linda, inteligente, circulava bem em eventos, sabia exatamente o que dizer para cada pessoa. Só não sabia o que dizer para mim. Quando o acidente aconteceu, ela ficou 3 semanas. Depois arrumou as malas e disse que não havia se casado com aquela versão de mim. O silêncio que se seguiu teve peso de coisa real. Ela disse isso com essas palavras? Rosária perguntou mais baixo. Quase. Disse que eu havia mudado e que ela não conseguia acompanhar, mas o sentido era o mesmo. Rosária pousou a faca sobre a tábua por um momento. O senhor acha que ela estava errada? Eduardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu catalogar imediatamente. Não entendo a pergunta. O senhor mudou mesmo. O acidente mudou. Seria honesto ela dizer que não. A questão é se ela estava errada em ir embora quando o senhor mais precisava. A pergunta ficou no ar entre eles por um longo momento. Ele virou a cadeira levemente para o lado, olhando pela janela da cozinha para o jardim verde escuro de setembro. Sim, ela estava errada nisso. Rosária assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ela já sabia, e voltou ao alho. Naquele mesmo período, ela começou a notar que a família de Eduardo aparecia com mais frequência. A mãe dele, Dona Beatriz, uma mulher de cabelos claros e joias discretas que falavam mais alto do que ela própria, veio 2 vezes naquele mês. Tratava Rosária com aquela cortesia gelada de quem é educado por treinamento, não por temperamento. Nunca chamou pelo nome. Sempre dizia moça ou a funcionária. Numa das visitas, Rosária estava arrumando os vasos da varanda quando ouviu Dona Beatriz no escritório. Eduardo, a Fernanda perguntou por você. Ela quer almoçar com você semana que vem. Não tenho interesse. Ela é uma mulher excelente, da nossa família de amigos de sempre, e entende. Disse que não tenho interesse, mãe. Uma pausa. Você está passando tempo demais com a empregada. As pessoas falam. As pessoas não têm o que fazer. Rosária continuou arrumando os vasos como se não tivesse ouvido nada.
mas havia um calor involuntário no rosto que ela precisou controlar com esforço. Naquela tarde, antes de ir embora, ela parou na porta da sala onde Eduardo estava e disse, com naturalidade de quem está comentando sobre o tempo: "Amanhã vou sair mais cedo, se o senhor permitir. Meu irmão tem consulta no centro de reabilitação. Quero ir com ele." "Que horas?" "Às 3. Tudo bem." Ela foi embora, mas enquanto descia a rua em direção ao ponto de ônibus, percebeu que havia algo diferente no modo como ele havia dito "tudo bem". Não era autorização, era consideração. E a diferença entre as duas coisas, naquela vida que ela havia construído sozinha, tijolo por tijolo, significava mais do que qualquer salário. O evento foi anunciado por Dona Beatriz como apenas um jantar de negócios com os parceiros mais próximos da empresa. Mas quando Rosária chegou à mansão na manhã daquele sábado e viu a equipe de buffet montando mesas com louças que valiam mais do que um mês do seu salário, entendeu que jantar de negócios era uma forma generosa de descrever o que se preparava. Eduardo havia mencionado o evento na véspera com a descrição de quem não considera o assunto importante o suficiente para detalhes. Disse apenas que haveria convidados à noite e que precisava que a casa estivesse impecável. Rosária organizou tudo com a competência silenciosa de sempre, coordenando com a equipe do buffet, verificando o espaço, garantindo que os corredores estivessem livres para a movimentação da cadeira. Dona Beatriz chegou no início da tarde para supervisionar o que ela chamava de os últimos ajustes, o que na prática significava caminhar pelos cômodos com uma taça de água mineral e emitir opiniões sobre o posicionamento de cada objeto. Quando cruzou com Rosária no corredor e viu que ela carregava um vaso de flores para o aparador da entrada, parou. "Aquelas flores não combinam com o ambiente. Use as brancas que estão na despensa." "As brancas estão murchas. Estas foram compradas hoje de manhã." "Então alguém deveria ter comprado as brancas frescas." Dona Beatriz seguiu adiante sem mais comentários. Rosária respirou, colocou as flores vermelhas no aparador e foi buscar o que precisava para a próxima tarefa. À noite, quando os convidados começaram a chegar, ela ficou na cozinha auxiliando o buffet com o que fosse necessário. Não estava previsto que ela permanecesse durante o evento, mas o chefe do buffet pediu ajuda com um problema de última hora no forno adaptado da mansão. E ela ficou. Foi assim que estava no corredor dos fundos, quando ouviu a voz, feminina, clara, com aquela dicção de quem cresceu em escolas particulares e fez intercâmbio na Europa. E o que disse era direcionado a outra mulher, mas num volume que não se preocupava muito em não ser ouvido. "Você viu que ele trouxe a empregada para circular pelo evento?" Ela estava no corredor principal há pouco, completamente deslocada. Coitado do Eduardo, depois do acidente, a família deixa qualquer um se aproximar. Uma risada discreta. A segunda mulher, que Rosária não viu, respondeu algo que não chegou a entender completamente. É óbvio que ela está aproveitando a situação. Esse tipo de mulher sempre aproveita. A voz continuou. "Fernanda, você precisa retomar isso com ele. Você é a única pessoa adequada para estar ao lado dele." Rosária ficou imóvel por um segundo. Depois caminhou de volta para a cozinha com passos regulares, como se não tivesse ouvido nada, como se o peito não estivesse com aquele aperto familiar que ela conhecia da época em que as vizinhas comentavam sobre sua vida após o casamento terminar. Terminou o que precisava fazer. Avisou o chefe do buffet que iria embora e foi buscar a bolsa no quarto de serviço. Quando estava saindo pela porta dos fundos, ouviu a voz de Eduardo atrás dela. "Rosária." Ela parou. Virou-se. Ele havia chegado até ali sozinho, a cadeira se movendo silenciosamente pelo corredor amplo. Havia algo na expressão dele que ela não havia visto antes, uma atenção direta que não tentava disfarçar o que era. "Você está indo embora?" "Já terminei o que precisava fazer aqui." Ele a olhou por um momento. "O que aconteceu?" "Nada." "Boa noite, Sr. Eduardo." "Rosária." A forma como ele disse o nome, não como ordem, mas como apelo, fez ela parar uma segunda vez. "Eu ouvi", ele disse mais baixo. Estava perto o suficiente.
Não precisava de toda a frase para entender. Ela não respondeu de imediato. A noite entrava pela janela aberta do corredor com aquele cheiro de jasmim do jardim que ela havia aprendido a reconhecer ao longo dos meses. Não se preocupe com isso, ela disse finalmente. Não é a primeira vez que alguém me enxerga dessa forma. Não vai ser a última. Isso não torna aceitável. Não, mas é real. E eu sei como lidar com o que é real. Ela foi embora antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. No metrô de volta para casa, com as mãos no colo e o barulho dos trilhos preenchendo o silêncio, ela ficou olhando para o reflexo dela própria na janela escura do vagão. Havia algo naquela expressão de Eduardo que ela precisava parar de pensar. Não porque fosse perigoso, mas porque era o tipo de coisa que uma mulher na sua posição não poderia se dar ao luxo de deixar crescer sem antes entender o que era de verdade e o que era apenas a solidão de dois estranhos que passaram tempo demais num mesmo espaço. Quando chegou em casa, Renato estava acordado, esperando por ela com um biscoito de polvilho na mão estendida. Ela se sentou ao lado dele, aceitou o biscoito, colocou a cabeça levemente no ombro dele e ficou quieta. Ele colocou a mão na cabeça dela com aquela delicadeza particular que apenas ele tinha e, do lado de fora, São Paulo continuava sua noite barulhenta, indiferente. Mas ali, naquela sala pequena com a televisão muda e o cheiro de biscoito no ar, Rosária lembrou de quem ela era e por que lutava. E isso era suficiente para o momento. Novembro chegou com aquelas tempestades rápidas que a cidade lança de repente no meio da tarde, encharcando as ruas antes que qualquer um tenha tempo de abrir o guarda-chuva. Rosária havia se acostumado com esse ritmo, da mesma forma que havia se acostumado com muitas coisas que no começo pareciam difíceis demais. 2 semanas haviam passado desde o evento. A rotina na mansão continuou quase igual por fora, mas havia algo diferente por dentro. Eduardo estava mais presente, mais direto nas conversas, menos defensivo. Os médicos haviam confirmado que a recuperação progredia bem e que, mantido o ritmo atual de fisioterapia, havia perspectiva real de ele voltar a andar com apoio dentro de alguns meses. Quando Rosária soube disso por Helena, sentiu um alívio genuíno que a surpreendeu pela intensidade. Foi numa tarde de quarta-feira que Renato recebeu a cadeira de rodas. Rosária estava na mansão quando recebeu a mensagem de Graça. Uma caixa grande havia chegado em casa, endereçada a Renato Mendes, com uma nota que dizia apenas para que ele vá longe. Sem remetente, sem assinatura. Ela releu a mensagem 3 vezes. Depois foi até o escritório de Eduardo. Ele estava ao telefone. Quando a viu entrar, encerrou a chamada. Ela colocou o telefone com a mensagem de Graça sobre a mesa, na frente dele, e ficou parada. Foi o senhor? Eduardo não respondeu imediatamente. Olhou para a mesa, não para ela. A cadeira que o médico indicou era aquela, certo? A com suporte postural lateral. Como o senhor soube qual era? Você deixou o papel da indicação médica na gaveta da cozinha há 2 meses. Eu li. Rosária ficou em silêncio. Havia um nó no peito que ela não estava conseguindo desfazer. Por que fez isso? Ele finalmente a olhou. Porque eu podia. E porque era o certo. A simplicidade da resposta era quase impossível de contestar. Mas havia algo ali que ela precisava entender antes de saber o que fazer com aquilo. O senhor não precisava. Eu sei que não precisava. A voz estava quieta, sem drama. Mas você trabalha aqui há meses e eu nunca perguntei o nome do seu irmão. Nunca perguntei o que ele precisava. Fiquei tão ocupado com a minha própria cadeira de rodas que não enxerguei a do outro. Rosária fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia uma umidade ali que ela não deixou se transformar em lágrima, porque não era o momento, e porque o choro viria depois, em casa, sozinha, do jeito que ela sempre processava as coisas grandes. O nome dele é Renato, ela disse, e ele vai adorar. Eduardo assentiu uma vez com aquela contenção que ela havia aprendido a reconhecer como a versão mais honesta dele. Fica à vontade para sair mais cedo hoje, se quiser ver ele receber. Ela foi. Chegou em casa ainda no final da tarde, quando o sol de novembro ainda tinha cor. Graça havia montado a cadeira parcialmente
e Renato estava sentado nela com um sorriso enorme, batendo as palmas de um jeito irregular e alegre. A cadeira tinha as cores que ele havia escolhido no catálogo que ela havia guardado como uma promessa. Azul com detalhes em prata. Rosária ficou na porta por um segundo antes de entrar. Depois abraçou o irmão com aquela força específica de quem finalmente conseguiu entregar algo que vinha guardando faz tempo. Cadeira nova, Rosinha, ele disse orgulhoso. Cadeira nova, Renato. Nas semanas que se seguiram, Rosária notou que a gratidão havia criado algo diferente no espaço entre ela e Eduardo. Não era desconforto, nem obrigação. Era uma consciência nova, a de que havia um vínculo real ali, construído sem que ninguém tivesse planejado. Ele começou a fazer perguntas sobre Renato com naturalidade. Como estava o tratamento, se as crises haviam diminuído, o que ele gostava de comer. Ela respondia com a mesma naturalidade, e havia algo quase impossível de descrever naquelas conversas na cozinha. Dois mundos diferentes, encontrando vocabulário comum. Mas havia uma tensão que crescia junto com tudo isso, a consciência de que sentimentos não pedem permissão antes de aparecer. Rosária o percebia nos pequenos gestos, o modo como ele ficava um pouco mais perto do que necessário quando ela mostrava alguma coisa no tablet para buscar uma receita, o modo como ele às vezes pausava uma frase no meio, como se o que estava prestes a dizer precisasse de mais cuidado do que o habitual. Ela sabia o que era isso. E sabia também o que representava o abismo entre a vida dela e a vida dele. Numa noite, quando ela estava se preparando para ir embora, ele disse sem preâmbulo: Renato poderia vir aqui no sábado. O jardim é grande. Ele poderia usar a cadeira lá fora. Rosária parou com a bolsa no ombro. Por quê? Porque seria bom para ele. E porque eu gostaria de conhecê-lo. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Vou perguntar para ele. Renato aceitou com entusiasmo, antes mesmo que ela terminasse a frase. O sábado em que Renato visitou a mansão de Perdizes seria lembrado por Rosária como um dos dias mais simples e mais cheios ao mesmo tempo. Ela chegou mais cedo para organizar o jardim lateral, garantir que o caminho fosse acessível para as duas cadeiras e preparar um café da manhã que soubesse a dia especial sem parecer forçado. Eduardo estava na varanda quando ela chegou, com um café nas mãos e aquela expressão de quem dormiu pouco mais bem. Que horas vem? Ele perguntou. 9:30. Ele assentiu. Não havia nas palavras nenhuma ansiedade, mas havia algo nos ombros dele que Rosária reconheceu como quem está prestando mais atenção no próprio comportamento do que o habitual. Renato chegou no carro de Graça, que também veio. Quando desceu para a calçada com a cadeira azul e prata, olhou para a fachada da mansão com os olhos arregalados e disse muito alto: Rosinha, essa casa é uma novela. Eduardo estava na entrada. Quando ouviu isso, fez aquele som que Rosária finalmente conseguiu classificar depois de meses. Era um riso contido que ele nunca deixava terminar, mas que sempre começava nos olhos. Você deve ser o Renato, ele disse. E o senhor é o chefe da Rosinha. Renato respondeu com aquela franqueza desarmante que tornava impossível não sorrir. Pode me chamar de Eduardo. Eduardo do escritório escuro? Rosária fechou os olhos por um segundo. Eduardo olhou para ela com uma expressão que ela não soube ler imediatamente. Esse mesmo, ele respondeu. O dia se desenrolou com uma leveza que nenhum dos adultos havia planejado, mas que Renato criou simplesmente sendo quem era. Ele explorou o jardim com a cadeira nova, comentou sobre cada planta pelo nome que inventava na hora, pediu para ver o elevador de máquina do segundo andar 3 vezes e no almoço comeu 2 pratos do frango que Rosária havia preparado enquanto explicava a Eduardo, com detalhes técnicos que ele mesmo criava, como funcionava a televisão na casa dele. Eduardo ouvia com uma atenção que Rosária reconhecia como genuína. Não era tolerância, era interesse real. À tarde, quando Renato estava no jardim com Graça, Eduardo e Rosária ficaram na varanda em silêncio. O tipo de silêncio que ela já havia aprendido a distinguir. Esse era o que antecede uma fala importante. Você vai ficar nesse emprego para sempre? Ele perguntou sem olhar para ela. Ela não respondeu imediatamente.
Não sei, enquanto fizer sentido. E quando parar de fazer sentido? Eu vou embora sem avisar muito. Ele virou a cabeça e a olhou de um modo que ela havia evitado por meses, direto, sem a armadura habitual. Tenho medo disso, ele disse. A honestidade naquelas palavras era de um tipo que a desarmou completamente. Ela olhou para o jardim, onde Renato ria de algo que Graça havia dito. Eduardo, ela começou com a voz cuidadosa de quem sabe que o que vem a seguir precisa ser dito com clareza. Nós somos pessoas muito diferentes. A sua vida e a minha não se encaixam do mesmo modo. Eu sei disso. E mesmo assim não consigo parar de pensar que você é a única pessoa com quem eu consigo estar sem precisar fingir que estou bem quando não estou. O jardim estava quieto. O sol de novembro descia devagar. Rosária ficou com aquelas palavras dentro do peito, sem saber ainda o que fazer com elas. Ela foi embora naquela tarde sem dar uma resposta, e Eduardo não pediu nenhuma. Mas quando Renato se despediu na entrada, ele apertou a mão do homem da cadeira com aquele aperto firme e torto que era característico dele e disse: "Volta lá em casa para tomar caldo de cana." Eduardo olhou para Rosária por um segundo antes de responder ao irmão dela: "Vou sim." Nos dias seguintes, Rosária trabalhou com aquela coisa crescendo no peito que ela não nomeava, mas que mudava o jeito de cada manhã. Ela se pegou fazendo coisas pequenas e específicas, escolhendo o café da manhã dele com mais atenção, deixando uma janela entreaberta porque sabia que ele gostava do barulho da chuva quando chovia, colocando no rádio da cozinha aquela estação de jazz instrumental que ela havia descoberto que ele preferia, mas nunca pedia. E então veio a revelação que mudou tudo. Numa tarde, enquanto organizava os documentos na sala de arquivos a pedido de Eduardo, Rosária encontrou, entre papéis de uma pasta antiga, um extrato de transferência bancária. A data era de 4 semanas atrás. O destinatário era o nome completo de Renato. O valor cobria o custo exato da cadeira de rodas e também, ela percebeu ao olhar mais de perto, os próximos 6 meses de sessões de fonoaudiologia no centro de reabilitação. Ela havia achado que a cadeira era um gesto isolado. Havia agradecido por aquilo e guardado, mas isto era diferente. Eduardo havia pesquisado o tratamento, descoberto o custo, providenciado sem dizer nada e seguido com a vida como se não tivesse feito nada de extraordinário. Rosária ficou parada com aquele papel na mão por um tempo longo. Depois foi até o escritório. Ele estava ao telefone. Quando ela entrou com o papel na mão, ele encerrou a chamada. "Você sabia que eu ia achar?" ela disse. Não era pergunta. "Eventualmente, sim." "Por que não me disse?" Ele ficou em silêncio por um momento. "Porque não queria que você se sentisse em dívida." "Não era para isso." "Então para que era?" "Porque eu podia. E porque Renato merece." Ele pausou. "E porque você me ensinou uma coisa que eu havia esquecido faz tempo." "Que coisa?" "Que cuidar de alguém sem esperar nada em troca ainda existe no mundo." Rosária ficou de pé na frente da escrivaninha com aquele papel. E havia tantas coisas dentro dela naquele momento que a única forma de não se perder em nenhuma delas era ficar absolutamente quieta. 2 meses depois, Eduardo Cavalcante deu os primeiros passos com apoio no corredor do 2º andar da mansão. Eram 5 passos, lentos, com o fisioterapeuta de um lado e o corrimão do outro, mas eram passos reais. Rosária estava no fim do corredor, com uma bandeja de sucos que ela havia trazido para depois da sessão. E quando o viu chegar ao fim dos 5 passos e parar com o peito subindo e descendo em esforço, ela não disse nada. Apenas colocou a bandeja na mesinha do corredor e aplaudiu uma vez devagar. Ele a olhou e dessa vez nenhum dos dois desviou. A conversa que se seguiu não aconteceu naquele dia. Aconteceu numa tarde de domingo. Numa semana depois, quando Rosária havia ido ao mercado de orgânicos na Avenida Sumaré, porque Eduardo havia mencionado que queria experimentar uma receita nova. E quando voltou, encontrou ele na sala de estar com uma expressão que ela reconheceu como a de alguém que havia tomado uma decisão. "Senta aqui", ele disse. Ela sentou no sofá em frente a ele. "Não sou bom em dizer certas coisas", ele começou. "Aprendi a falar de negócios, de números, de estratégia. Nunca aprendi direito a falar o que importa."
Eu sei disso. Então você vai ter paciência enquanto eu tento. Ela esperou. Desde que você entrou nessa casa, as coisas deixaram de ser apenas silenciosas e passaram a ter sentido novamente. Não porque você faz comida boa ou porque cuida da casa melhor do que qualquer outra pessoa, mas porque você é honesta de um jeito que me desafia. Você não me deixa ser menos do que preciso ser, e isso é raro, raro demais para eu fingir que não importa. Rosária olhou para as próprias mãos por um momento. Eduardo, as pessoas da sua família, minha mãe vai se adaptar. Ela já está se adaptando, só não admite ainda. O mundo de vocês é muito diferente do meu. Sim, e o seu tem coisas que o meu nunca teve. Ele avançou a cadeira 1 centímetro, apenas o suficiente para ficar mais próximo. Eu não estou pedindo que você deixe de ser quem é. Estou pedindo para fazer parte do que você é. Ela levantou os olhos para ele. E o Renato? Ela perguntou. Ele já me convidou para caldo de cana 3 vezes. Acho que ele está mais adiantado do que a gente. Rosária riu. Um riso real, que começou devagar e chegou até os olhos. Era o primeiro que Eduardo via completamente, sem contenção, e ele ficou olhando como alguém que está guardando alguma coisa. Eu tenho medo, ela disse depois que o riso foi. Eu também. Não é o mesmo tipo de medo. Não, mas os dois são reais, e pode ser que seja exatamente por isso que vale a pena. Rosária ficou em silêncio por um momento longo, olhando para aquele homem que havia chegado até ela como obstáculo e que, sem que nenhum dos dois tivesse planejado, havia se tornado algo completamente diferente. Pensou na manhã em que o encontrou no chão do quarto, no banho que ela dera com seriedade e respeito, no feijão tropeiro que ela havia trazido de casa, na cadeira azul de Renato, no papel dobrado com a transferência bancária. Pensou em tudo que é construído por baixo do que aparece. Vou precisar que você me trate como igual, ela disse finalmente. Sempre tratei. Às vezes não. Às vezes não. Ele não desviou. Mas aprendi. Ela estendeu a mão devagar. Não romanticamente, mas com aquela seriedade que era a linguagem mais verdadeira de Rosária Mendes. Ele colocou a mão sobre a dela. E assim, numa sala de estar em Perdizes, num domingo comum com cheiro de frutas do mercado na sacola e sol entrando pela janela, 2 pessoas muito diferentes descobriram que o que as tornava diferentes era exatamente o que tornava o encontro entre elas impossível de esquecer. Dona Beatriz, com o tempo, parou de dizer a funcionária e passou a dizer a Rosária. Depois, alguns meses depois, passou a dizer simplesmente ela, da forma como se fala de quem já faz parte do lugar. Nunca admitiu a mudança em voz alta, mas Rosária a viu guardar o pote do bolo de fubá que ela havia feito numa visita, com um cuidado que dizia mais do que qualquer palavra. Renato tomou o caldo de cana com Eduardo numa tarde de março, no jardim da mansão, com o sertanejo no volume mais alto que a vizinhança tolerava. Eduardo não pediu para abaixar, e o pequeno negócio de comida caseira que Rosária havia começado com a mãe de graça continuou crescendo, agora com uma cozinha maior, recursos melhores e uma sócia que entendia de gestão porque havia aprendido na escola da necessidade. O que havia começado como uma empregada contratada para cuidar de uma casa e que havia terminado cuidando de muito mais do que isso, virou uma história sobre o que acontece quando 2 pessoas param de fingir que o mundo em que vivem é suficiente do jeito que está. Às vezes o destino entra pela porta de serviço. Às vezes, o que muda uma vida inteira começa com um banho, uma febre e 5 palavras ditas em voz baixa no fim de um corredor. Obrigado. Você foi o suficiente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rosária e Eduardo tenha tocado algo verdadeiro dentro de vocês. Se você chegou até aqui, você sabe que as histórias que mais ficam são as que falam da vida como ela realmente é. Imperfeita, difícil, surpreendente e capaz de uma beleza que a gente nunca vê chegar. No nosso canal, trazemos todos os dias narrativas como essa, histórias de superação, amor e transformação que mostram que o valor de uma pessoa nunca está no endereço que ela ocupa, mas na forma como ela escolhe amar. Se essa história moveu alguma coisa em você, deixe seu comentário abaixo. Conta pra gente o que sentiu.
inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também precisa ouvir uma história bonita hoje. A gente se encontra na próxima narrativa. Até lá!